eu te dou graça, Senhor, graças meu Senhor e Jesus. Quando vocês veem esse papel aqui na frente, né? Quando é cor-de-rosa é uma menina, quando é um azul é um menino que vamos apresentar. Nós queremos chamar aqui o Gessler e a Luciane e todos os parentes que estão aqui, né? Podem subir aqui em cima, pode vir todos os parentes. Glória a Deus. Há 10 anos atrás, nós pastores tivemos o privilégio de casar esses jovens e hoje eles estão aqui apresentando a Lívia. 1 mês e meio. Está dormindo nos braços da mamãe. É isso? É um hino, né? Nos braços do meu pai. Glória a Deus. Eu queria, nesta noite, junto com vocês e os pastores, nos alegrar em Deus pelo que Deus tem feito na vida dessa família, né? Sejam todos bem-vindos, né? E queremos dizer para esse casal e para toda a família o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Porém, se o Senhor edificar a casa, né, não é em vão o que vocês estão fazendo. O casamento de vocês até hoje não foi em vão, né? A família de vocês, a fé de vocês, nada. E o Senhor guarda a casa de vocês, e agora Ele vai guardar a Lívia também, já tem guardado, né? E diz assim, ó, isso que vocês estão aí segurando nos braços, herança do Senhor. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz é o homem que enche deles aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, os filhos são herança do Senhor. Aquele casal da ponta são os pais da Lu, né? E aqui é a mãe do Gessler. Vocês estão vendo a bênção, né? Os netos, né? Estão felizes? Os filhos são herança do Senhor. E nós queremos dizer que a família do Gessler e da Lu é uma família abençoada, junto com a tua família, amém? Diga, minha família é uma família abençoada. E um dos princípios que os pais devem ter na vida, né, é consagrar os filhos ao Senhor. É um princípio bíblico, os pais abençoando seus filhos. Jesus, quando nasceu, ele foi levado ao templo, né? Está lá em Lucas capítulo 2. E ele foi consagrado, foi apresentado. Ana, quando teve Samuel, também ela consagrou aquele filho a Deus. Juntos, a Lu e o Gessler estão dizendo hoje à noite, né, que a Lívia é do Senhor. Ela veio do Senhor, ela vai viver pelo Senhor, e pelo Senhor eles vão ter graça para ensinar ela no caminho do Senhor, amém? Então eu quero te convidar a ficar em pé e nós vamos orar por eles, mas dê a mão à pessoa que está do lado, um sinal de fé. Pode tocar esse piano mais alto. Sinal de fé que nós estamos abençoando a família de cada um de vocês que está aqui nesta noite. Dê um passo aqui à frente. Pode vir. Eu queria convidar os pais, vem aqui. É muito importante que os pais estejam juntos uma hora dessa, né? Glória a Deus. Aleluia. Nesta noite, em nome de Jesus, nós consagramos e apresentamos nossa filha ao Senhor.
Senhor nos deu, e ela é dele. Amém. Pai, nós abençoamos essa família. Profetizamos a tua vida sobre o Gessler, sobre a Lu, vida física, emocional e espiritual, sobre os avós, em nome de Jesus. E agora, Pai, nós entregamos e consagramos a Lívia a Ti, Senhor. E de mãos dadas, Senhor, nós declaramos a família abençoada hoje à noite. O lar de cada um aqui abençoado, guardado de todo o dardo inflamado das trevas. Em nome de Jesus, ajuda o Gessler e a Lu a passar a fé para a Lívia, e assim de geração em geração. Eu profetizo junto com meus colegas nessa noite a bênção sobre a casa deles. Derrama do teu Espírito sobre eles. Derrama do teu Espírito sobre eles. Em nome de Jesus oramos. Aleluia. Vamos dizer todos: Senhor Jesus, eu declaro esta noite a minha casa abençoada. Diga: edifica, Deus, a minha casa. Guarda a minha casa. Abençoa meus filhos. Abençoa meus filhos. Abençoa meu lar, Senhor. Eu dependo de Ti, Jesus. Diga: meu lar é Teu, Senhor. Consagro a Ti, Senhor, minha família, meu lar. Amém. Abençoa a pessoa que está do lado. Diga: eu declaro a tua família abençoada nesta noite. Amém. Que legal. Ó, lembrança para vocês, né? Que legal. Podem sentar. Estava essa semana na casa deles e eu estava vendo as fotos do casamento deles. Nós ali na Tumeleiro. Quem estava no casamento do Gessler? Vamos ver, levante a mão assim bem alto. Que legal, né? Do Gessler e da Lu, é claro, né? Deus abençoe vocês. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos continuar nesse momento adorando ao nosso Deus, adorando ao nosso Senhor. Santo Deus, Tu és Senhor Jesus. Santo, Santo Deus. Há um nome que sobre todo nome está. Há um nome que as trevas tremem ao ouvir. Jesus, Jesus. Declare um nome. Há um nome que sobre todo nome está. Há um nome que as trevas tremem ao ouvir. Jesus, Jesus, Jesus. Declare: nome sobre todo nome é. Nome sobre todo nome é. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Há um nome que sobre todo nome está. Há um nome que as trevas tremem ao ouvir. Jesus, Jesus, Jesus. Há um nome que sobre todo nome está. Há um nome que as trevas tremem ao ouvir.
declare Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia. Jesus, Jesus, Jesus. Declare mais forte, Jesus. Jesus. Aleluia. Jesus. 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 Senhor, nós estamos em tua presença agora e nós oramos. Nós oramos porque cremos que a ti foi dado todo o poder nos céus e na terra. E eu oro agora pelos enfermos nesta noite. Eu oro, Pai, pela Maria Luísa, 1 ano e 3 meses, está com câncer nos pulmões, um foco na traqueia, com 15 centímetros da medula comprometido. Em nome de Jesus, oramos por esta garotinha agora. Cremos que tu tens um nome que está sobre o câncer, a enfermidade. Toca ela pelo teu poder, Senhor. Visita ela nesse hospital onde ela está agora. Em o nome de Jesus Cristo, oramos que todo mal desapareça do corpo dela. E orando por ela, oramos por os enfermos nessa noite. Oramos pelos impossíveis nessa noite. Queremos o teu poder. Damos uma palavra de ordem. Retrocede trevas, retrocede doença, retrocede mal em nome de Jesus. Trazemos nossa nação diante de ti e pedimos tempos de paz, tempos da tua presença, da tua revelação. Oh Jesus, declara esse nome sobre todo nome. Jesus, há poder nesse nome. Aleluia. Vem, Damares. Vem tocar, Deus amado. Vamos declarar: o seu nome é santo. Segurado, enfermidade, sai agora em nome de Jesus. Segurado em nome de Jesus. O seu nome é digno, santo e poderoso. Aleluia, aleluia. o seu nome é santo. O seu nome é digno. Declare seu nome. O seu nome é santo. Todo poderoso, Senhor dos exércitos. O seu nome é digno. Cordeiro. O seu nome é santo. Seu nome é digno. Vamos declarar nessa noite: Jesus, Jesus, Jesus. Declare novamente: Jesus, Jesus.
Senhor, te fortalece para enfrentar uma semana com fé. Senhor, te fortalece para você enfrentar a vida com vitória. Senhor, te renova nesta noite e diz para ti e para mim que as promessas dele não são mentiras, são verdades, e elas vão se cumprir em nossas vidas. Nossa vida pessoal, nossa vida familiar, profissional. Aleluia, nós cremos no sobrenatural divino. Aleluia. Tua presença é real. Aleluia. Aqui nesse lugar. Oh, aleluia. Tua presença adorarei, exaltarei. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei. Totalmente a ti. Então adorarei. Eu louvarei. Então eu louvarei. Então me renderei. Totalmente a ti. O Senhor está conosco. Ele é a nossa força. Ele é a nossa sabedoria. É o nosso refúgio. Ele é a nossa proteção. Assim em pé mesmo, eu quero te convidar. Abra a Bíblia, vamos ler a palavra de Deus em pé hoje. Abra em Romanos capítulo 4, depois vamos sentar, ok? Abra a Bíblia em Romanos capítulo 4, vamos ler do verso 16 ao verso 21. Romanos capítulo 4, verso 16 ao verso 21. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, teve fé e esperança quando não havia mais motivo para ter esperança, diz a outra versão. Então Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, o verso 19, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometer. Antes de sentar, diga à pessoa do outro lado: creia que nesses dias Deus é poderoso para cumprir tudo que Ele promete para nós. Amém? Amém. Vamos sentar então. Que alegria. Glória a Deus. Obrigado. Temos esse texto que fala da vida de Abraão. É muito interessante quando a gente analisa a vida de alguns personagens bíblicos. Eles sempre nos
animam, eles sempre nos renovam, nos exortam com as suas vitórias, com as suas dificuldades, com os seus fracassos. E assim foi Moisés, assim foi Jacó, assim foi Ana, assim foi Esther, assim foram os apóstolos, foram as mulheres que seguiram Jesus. E assim é a nossa vida. O justo vive pela fé. Diga, de fé em fé. Eu vivo pela fé. Amém? E nesses dias, como nunca, se faz necessário ter uma fé viva, uma fé operante, uma fé que realmente tem a base correta, a base certa. E aqui nós vemos, na vida desse homem, que ele teve uma fé que foi além daquilo que a capacidade humana poderia executar. Fé não é crer em quem é inteligente, seja em outra pessoa ou em nós mesmos. Fé não é depender do que uma pessoa é capaz de elaborar, de criar, de inventar. Jesus disse, né? Quando vier o Filho do Homem, será que ele vai encontrar fé na terra? Fé é crer somente em Deus. E aqui nós temos a história desse homem. Ele chega um momento da vida dele que Abraão ele queria ter um filho. E a Bíblia diz que ele tinha 75 anos de idade quando recebeu a primeira promessa de Deus. E aos 100, aquela promessa de Deus se cumpriu. Ele queria ter um filho, mas quanto mais velho ele ficava, junto com a sua esposa, mais ele ficava, humanamente falando, sem saída, sem solução. E Abraão, ele revela para mim e para ti, que ele teve fé em Deus quando não havia mais saída nenhuma. Quando não tinha mais o que fazer. Interessante, depois de todas as portas naturais fechadas, e assim é para mim e para ti. Talvez, para as portas naturais para esta garotinha que nós oramos hoje, e como muitas outras pessoas que temos orado, e não só nós, toda a igreja nesse vale, né? Todos os irmãos de todas as congregações têm orado. Parece que aos olhos naturais não tem mais saída, mas para Deus tem saída. Por isso eu estou aqui, por isso você está aqui. Porque Deus nos ama e Ele nos alcançou. Então, nesse ano, quando nos parecer que todas as portas estiverem fechadas, e parece que não vai ter nenhuma outra saída, vai se esgotar nossos esforços, nossas tentativas, nossas inteligências, e vai lá do fundo do nosso coração brotar uma esperança, uma fé, uma confiança que não depende de nós. Abraão, do centro do desespero dele, da dor dele, no fim das suas forças, das suas tentativas, das suas capacidades, brotou uma fé que não enfraqueceu, mas ela fortaleceu Abraão. E ele creu que Deus era capaz. Ele mesmo, apesar de toda a sua idade avançada, ele creu que Deus era capaz. Diga à pessoa que está ao teu lado, continua crendo que Deus, somente Deus, é capaz. E é muito interessante observar isso na vida de Abraão, porque a fé funciona melhor quando o natural morre. A fé funciona melhor quando
nós realmente paramos de confiar em nós mesmos. Fé é dependência de Deus. Incredulidade é resultado da gente depender de nós e a gente ir se frustrando dia após dia. Não adiantava para esse homem, como para mim e para ti, em muitas situações na vida, a gente querer mexer os pauzinhos, querer manipular a situação, querer convencer as pessoas, ser eloquente, ser forte em si mesmo para resolver. Não. Quando não havia mais nada, esse homem revela o caminho verdadeiro para todo ser humano. Só vamos ter vitória quando, independente da nossa idade, a gente confiar só em Deus. Talvez você já ouviu falar de George Miller. George Miller foi um missionário que Deus chamou e ele trabalhou com orfanatos para crianças. E esse homem teve muitas experiências com Deus. Uma delas foi naquele dia em que ele reuniu todas as crianças do orfanato, sentou na mesa e disse: vamos orar pela comida do café da manhã. Não havia nada na despensa, não havia nada nos armários, não havia nada na geladeira. E ele sentou aquele número grande de crianças e orou e agradeceu. E quando ele termina de orar, alguém bate a porta do seu orfanato. E ele abre a porta e vem um homem e diz: olha, meu caminhão estragou aqui na frente desse lugar. O que é isso aqui? Ele disse: isso aqui é um orfanato. Pois é, eu estou com um caminhão cheio de comida, eu preciso de um lugar para botar para não estragar. E aí ele disse essa frase: lembre que a hora própria para a fé começar a funcionar é precisamente quando não tem mais capacidade humana para enxergar as coisas. Quanto maior a dificuldade, mais fácil vai ser para a fé agir. Enquanto houver uma perspectiva natural, a fé não consegue agir tão facilmente quanto nas situações em que as possibilidades naturais deixam de existir. Não havia mais possibilidade natural para Abraão ter a promessa de Deus cumprida na vida dele. Mas ele continuou crendo. E finalmente, quando ele chega aos 99, suas energias naturais e vitais para ter um filho já estavam, amortecidas, também da sua esposa. Sara apresentava-se totalmente estéril. Então, sobre circunstâncias que, humanamente falando, não tinha mais saída, a Bíblia diz que ele creu quando não havia mais motivo para ter esperança. Eu vim aqui essa noite para dizer para mim e para ti: vamos continuar crendo em Deus, mesmo quando os nossos olhos, nossos sentidos estão dizendo que não há mais esperança. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e pergunte para ela: você realmente acredita que Deus é capaz de cumprir o que Ele promete? Nós temos que reavivar isso na nossa vida. Nós temos que ser uma geração, um povo cristão, uma igreja que realmente crê que tudo que Deus fala, Ele pode fazer. Ele pode fazer. Por que esse homem creu desta forma? Porque a Bíblia diz que ele cria, o que diz o verso 17? Em um Deus que vivifica os mortos. Ele cria em um Deus que chama à existência
as coisas que não existem mais. Diga a pessoa do outro lado: Deus é poderoso para trazer vida. Diga: o poder da ressurreição, o poder da vida está em Deus. E Ele pode nesta noite, diga isso, declarar para mim e para ti que aquilo que não existe mais volta a existir. Deus é poderoso para curar os enfermos. Deus é poderoso para dar uma saúde perfeita a quem não tem. Deus é poderoso para dar um casamento perfeito a quem não tem. Deus é poderoso em todas as áreas. E o alvo do seu amor e do seu poder é a minha vida e a tua vida. Nós temos que crer no nosso dia a dia hoje, dentro da nossa família, dentro do nosso casamento, dentro da vida financeira, dos nossos relacionamentos, da nossa saúde. Nós temos que crer que Deus é maior do que os problemas. Deus é maior do que as dificuldades. Deus é maior do que as aflições. Deus é maior do que as tristezas. Hoje, Deus renova no meu coração e no teu coração uma fé viva que vai continuar crendo, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias. Diga: eu não desisto. Eu vou continuar crendo nesse Deus que não mente. Mas me chama a atenção que a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aqui entra uma coisa muito séria para mim e para ti. Temos que ler esse livro. Por exemplo, Salmo 146, verso 6. Por exemplo. O 5 e o 6. Feliz é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Digam todos: cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, e o mar, e tudo o que neles há, e mantém para sempre. Diga: Deus mantém para sempre a sua fidelidade. Diga: eu declaro nesta noite que as promessas que Deus tem feito na minha vida, Ele vai cumprir. Abraão levou 75 a 100, 25, 26 anos. 25 anos. Não importa o tempo, Deus não vai falhar. Agora, o que manteve esse homem firme? Aí é que está. Seu relacionamento com Deus. A fé verdadeira, ela não está desassociada do autor dela, que é Deus. A fé que Abraão revelou, que Moisés revelou, que Jacó revelou, que Daniel revelou, que Jeremias revelou, que Isaías revelou, que José revelou. Estamos falando só do Antigo Testamento. A fé que esses homens revelaram foi uma fé que levou eles à dimensão de Deus. Mas não somente isso, foi uma fé resultado do seu relacionamento com Deus. Me chama a atenção de que Deus disse: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, e eu vou te abençoar. Farei de ti um homem abençoado, ande na minha presença, seja santo, perfeito, e eu vou abençoar a tua descendência. Eu vou te abençoar
né, ele tirava Abraão para fora da tenda e dizia: olha para as estrelas do céu, assim vai ser a tua descendência. Olha para a areia, assim vai ser a tua descendência. E ele não tinha condições físicas. Ele não tinha condições naturais. A fé não depende do que eu sou capaz. A fé depende do Deus que me dá a promessa, porque Ele é capaz. E aqui está a pergunta para mim e para ti nesta noite: até que ponto realmente Deus é tudo para mim e para ti? Até que ponto eu realmente valorizo a obra que Deus fez através do seu Filho Jesus Cristo naquela cruz? Até que ponto realmente eu creio nas promessas de salvação, de perdão dos meus pecados, de justificação, de transformação, de me fazer filho dele e destruir a maldição do pecado, da mentira, do engano na minha vida? Até que ponto eu realmente dou valor às promessas que Deus me deu através de Jesus Cristo, seu Filho? Eu nunca vou ter uma fé genuína se eu não realmente tiver um relacionamento com Deus, se eu não aprender a ouvir Deus. Este foi o segredo desses homens, e esse é o segredo de qualquer pessoa até o dia de hoje. Talvez alguém já disse para ti: o que tu tem de diferente? A fé. Que fé? O meu relacionamento com Deus. Por quê? Porque eu escuto Deus, eu ouço Deus. E a base da verdadeira fé é a palavra de Deus. Que lugar a palavra de Deus tem no meu coração? Que lugar, ou que peso tem a palavra de Deus para a minha vida? Como pode um homem na sua velhice, depois de 25 anos, em vez de enfraquecer, crescer na fé, ser fortalecido e dar glória a Deus e exaltar a Deus e ser lembrado lá no Novo Testamento, ser citado pelo próprio Jesus e pelos apóstolos? Como pode isso? Pode, porque ele creu na palavra de Deus. A tua descendência vai ser abençoada. Eu vou te dar um filho. E com esta fé inabalável, diante da sua impotência, ele continuou crendo. A Bíblia diz que ele tirou força da fé. A Bíblia diz que pela fé ele se fortaleceu. Ele tirou força da fé. Ele foi fortalecido. Eu quero dizer para você e para mim nesta noite: nós seremos fortalecidos nesses dias com uma força interior para vencer as circunstâncias adversas, quando realmente nós aplicarmos o nosso coração, como disse Deus a Daniel, desde o primeiro dia, Daniel, mais um que ouviu a palavra de Deus, que tu aplicou o teu coração a te humilhar perante mim, foram ouvidas as tuas orações. Bem-aventurado é o homem que pratica a minha palavra, porque senão ele é semelhante a uma pessoa que se olha no espelho e logo se esquece. Mas aquele que pratica a palavra de Deus, ele não se esquece, ele sabe quem ele é, ele sabe de onde ele foi tirado, ele sabe por que está nessa terra, ele sabe que o inimigo não vai poder tocar na sua família, ele sabe que o poder do maligno, das trevas, as impurezas, as maldades, a insegurança, a maldade desse mundo não vai tocar a vida dele, porque ele confia no Senhor. Você pode achar que isso é uma loucura, e realmente é. A palavra da cruz é loucura para quem não crê, mas para quem crê é o poder de Deus. A Bíblia diz que Noé, divinamente instruído por Deus, construiu uma arca. Gente, para pensar, isso nunca tinha acontecido. E ele dizia: vai chover 40 dias, 40 noites. E a Bíblia diz que ele ouviu a voz de Deus.
E eu estava lendo a história de Noé hoje. E a Bíblia diz, e Noé obedeceu, e Noé obedeceu, e Noé obedeceu, e Noé obedeceu. Josué, Deus chama ele e diz: Josué, eu abri o mar vermelho com Moisés, aquele que tu andou perto dele. Para ti, eu não vou abrir o mar vermelho, para ti, eu vou abrir as rochas. Eu vou derrubar Jericó, as muralhas de Jericó. E tu vai fazer o seguinte: tu vai pegar todo o povo e vai rodear por 7 vezes, 7 dias, toda as Jericó por fora. E no 7º dia, tu vai mandar aqueles que tocam as trombetas tocar bem alto. Parece loucura isso, gente. Como que o som de trombetas vão derrubar uma parede como esta? E quando eles tocarem as trombetas, Josué, tu vai dizer para o povo todo gritar junto, um grito bem forte. Ele creu. Ele pegou aquele povo e disse: ó, Deus disse assim, assim, assim. E o que aconteceu? O que aconteceu quando eles obedeceram? As muralhas caíram. Talvez você tenha muralhas, você tem dificuldades na tua vida, você tem desafios. O que está te faltando, sabe o que é? Você ouvir a voz de Deus, você confiar, basear a tua fé só na palavra de Deus, só naquilo que Deus está falando. E assim foi com Abraão. Ele tirou força dessa fé, ele foi fortalecido, a Bíblia diz, sem enfraquecer na fé. Sem enfraquecer na fé. Ele se fortaleceu pela fé. Eu quero dizer para todo pai nesta noite: busque a Deus. Leia esse livro. Descubra as promessas de Deus para ti como pai, como mãe, como filho de Deus. E tem várias aqui. E depois que tu tiver com essas promessas dentro do teu coração, apresente elas para Deus e diga: Deus, aqui está o que tu me prometeste, cumpre na minha vida. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Eu sou o Deus que te sara. A minha paz vos dou, não como o mundo a dá. N promessas. Faça um estudo na Bíblia das promessas de Deus. Você vai ficar impactado. Creia. Diga: eu creio e declaro nesta noite que Deus é poderoso para cumprir tudo o que Ele promete. Ele confiou nas promessas de Deus que dizia: tua descendência vai ser abençoada, tua descendência vai ser abençoada. Essa era a base da fé e da esperança desse homem. Lá em Gênesis capítulo 15, a Bíblia diz assim, do verso 1 ao verso 5. Depois desses acontecimentos, Gênesis capítulo 15, do verso 1 ao verso 5. Veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobre modo grande. E ele responde: Senhor Deus, que me haverás de dar? Se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto logo respondeu o Senhor dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E aí Deus tira ele da barraca dele, da tenda dele, e diz: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Digam todos: e ele
creu. Diga a pessoa do outro lado: abra a Bíblia, leia a palavra de Deus e creia na palavra de Deus. Qual é a base da minha fé? Qual é a base da tua fé? A palavra de Deus. Uma fé real e dinâmica que gera fruto e mudança é aquela que tem a sua base naquilo que Deus fala. Vivemos num país, como outros países, em que a gente ouve assim: não, eu creio em Deus, meu pai creu, meus avós creram, então eu também creio. Fé não é você dizer que crê porque alguém da tua família creu. Isso não é a fé verdadeira, isso é uma credulidade. O que é uma credulidade? Credulidade é aquilo que se baseia não na palavra de Deus, mas numa circunstância. E hoje vivemos um evangelho, né, que se baseia nas emoções, que parece que ter fé é sentir emoção. Ter fé é sentir uma alegria, um êxtase. Ter fé é isso, ter fé é aquilo. A Bíblia não fala que Abraão teve tremelico, choro, isso, aquilo. Não, ele teve uma promessa. E ele teve um relacionamento com Deus. Ele conhecia Deus. O que disse Jesus? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me segue. Quem tem um cãozinho aqui ou um gatinho que conhece a sua voz? Levanta bem alto a tua mão. Se Deus falar comigo e contigo agora, nós vamos ser mais espertos que o nosso cãozinho? Por que o nosso cãozinho e o gatinho conhecem a nossa voz? Porque andam conosco todos os dias. Se as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão pedir o que vocês quiserem e vos será feito. Fé para crer no impossível é resultado de um relacionamento, de conhecer a voz de Deus. Analisa a vida de Abraão, analisa a vida de Moisés, analisa a vida de José. Eles venceram porque eles ouviram a voz de Deus. Aquele que me der ouvido, diz a Bíblia lá em Provérbios 1, se eu não me engano, o último verso. Aquele que me der ouvido habitará tranquilo e seguro. Jovem, quer ser feliz? Senhor, senhora, tu quer ser feliz? Deixa de ter credulidade. Deixa de dizer, eu herdei isso do meu pai e da minha mãe. Não. Tem um encontro vivo com Deus através de Jesus Cristo. Comprometa-te com Deus assim como esses homens se comprometeram. Como essas mulheres da Bíblia se comprometeram. E aí tu vai experimentar uma fé viva e real. Vai experimentar o poder de Deus. A fé vem e se mantém por estar ouvindo a palavra de Deus. Uma planta, um pé de tomate, um pé de milho, uma flor bonita, ela se mantém porque ela é regada e cuidada todo dia. A minha fé e a tua fé, para ter expressão e ser uma fé verdadeira, ela precisa ser regada e cuidada todo dia pela minha comunhão com Deus. Temos que deixar de viver incredulidades, né? Eu herdei isso, e ter um compromisso e levar Deus a sério e discernir que a voz dele é tudo que eu preciso. E aí, quando tudo estiver contrário, que nem estava na vida de Abraão, a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Em outras palavras, diante das circunstâncias totalmente impossíveis, ele alimentou dentro do seu coração uma fé baseada naquilo que Deus tinha
dito para ele. Cuidado para não ser guiado pelos teus argumentos. Cuidado para não ser guiado pelo teu bom senso. Cuidado para não ser guiado pela tua razão. Cuidado para não ser criado pela tua experiência, pelos teus sentimentos, pela opinião dos outros, por aquilo que os outros acham. Cuidado para não ser orientado e guiado pelas tuas capacidades emocionais, físicas e financeiras. Abraão, quando tudo estava contrário, ele continuou crendo em Deus. E hoje não é diferente. A única maneira que Davi venceu aquele Golias foi porque ele dependeu de Deus. A única maneira que eu e você vamos vencer e derrubar todos os Golias, os gigantes, cada dia, é confiando em Deus. Levanta-te de manhã e diga: Deus, eu entrego esse dia nas tuas mãos. Eu confio em Ti, a Ti eu apresento a minha oração, e eu confio em Ti. Tu vais abrir as portas no meu emprego, Tu vais, Senhor, me abençoar nas minhas vendas. Tu, Senhor, está comigo, eu sou Teu filho. Começa a citar as promessas de Deus, começa a te alimentar, começa a crer. Tua vida nunca mais vai ser mudada. Você vai crer naquilo que Deus falou. As coisas que Deus fala é como se já tivesse acontecido na minha vida e na tua vida, quando a gente acredita nelas. Chegou um momento na vida desse homem que ele teve tanta fé em Deus que ele já estava vendo tudo como se já tivesse acontecido, apesar de levar anos para acontecer. Deus está te levando a um estágio maior de confiança e dependência de Deus. Quando a Bíblia diz que ele não, sem enfraquecer na fé, ele não vacilou, ele olhou os fatos, ele viu, embora levasse em conta o seu corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Fé não é ignorar a realidade. Fé não é achar que as dificuldades vão evaporar diante de nós. Não. Fé é olhar toda a nossa incapacidade e dizer: Deus é maior do que tudo que eu estou vendo. Quantos creem que Deus é maior? Ela dá a Deus a fé verdadeira, o tamanho que Deus deve ter. Eu anotei aqui com caneta. Fé dá a Deus o tamanho que Ele tem. Quanto mais Davi caminhava em direção ao Golias, naturalmente, quanto mais tu caminha em direção a um gigante, maior ele fica diante de ti. Mas aquele que confia em Deus, quanto mais caminha em direção ao gigante, e vai dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quem sabe Davi compôs esse salmo nesta hora, quando ele estava caminhando: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aquele que confia na palavra, quanto mais caminha em direção à dificuldade, o gigante, mais ele vai dar o tamanho que Deus tem na vida dele. Diga para a pessoa que está ao teu lado: para Deus não há impossível em nenhuma das suas promessas. Diga: deixa a fé verdadeira liberar a grandeza e o poder de Deus na tua vida, na tua família, nos teus negócios, na tua vida do dia a dia, tua casa, teus filhos. Teu futuro é abençoado pela fé, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Ele olhou para si. A Bíblia diz que ele olhou para si. Ele olhou para Sara e disse: humanamente, enquanto eu olho humanamente, eu estou dizendo, não tem como isto acontecer. Mas eu vou olhar para Deus,
que Ele é o Deus da criação. Ele é o Deus que vivifica os mortos e chama à existência aquilo que não existe mais. E depois que ele ganhou o filho, Deus pediu o filho para ele. E ele continuou crendo que Deus poderia, mesmo depois da morte daquele garoto, ressuscitar. Porque ele disse para os servos que ele levou junto, né? Quando ele foi sacrificar seu filho Isaque, ele disse: vocês fiquem aqui que nós vamos voltar. Ele não disse eu vou voltar, ele disse nós. E quando ele foi sacrificar o filho, Deus para, e ele olha para trás, e ele vê o cordeiro. Diga a pessoa do outro lado: Deus é um Deus que em Jesus, o cordeiro sem mancha, sem mácula, providenciou todos os cumprimentos das promessas de Deus na tua vida. Nós não merecíamos, mas Deus realizou uma obra completa. Quando a Bíblia diz, Abraão não duvidou, este verbo aqui significa que ele não vacilou, ele não discutiu com Deus, ele não brigou interiormente com Deus, ele não entrou em conflito consigo mesmo e nem com Deus, ele não hesitou, ele não duvidou. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Esse é o peso desse verbo, quando diz que Abraão não duvidou, não vacilou, não desabou por incredulidade. Diga a pessoa que está do lado: você não vai desabar, mas antes, pelo contrário, vamos ler o verso 20. Não duvidou por incredulidade, diga isso, da promessa de Deus, mas diga: pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Amém, irmãos? Sabe o que acontece quando eu creio nas promessas de Deus? Sabe o que acontece quando você crê na promessa de Deus? Você glorifica a Deus, e você é fortalecido, o teu homem interior é fortalecido. Acontece aquilo que fala lá em Romanos capítulo 6, verso 10. Nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E nós vamos ter vitória. A dúvida vem quando a gente deixa de dar crédito ao que Deus falou. Nós falamos aqui terça, né? A dúvida entrou no coração de Pedro quando ele esqueceu aquela única palavra que foi a tábua que ele andou sobre as águas. Jesus disse: vem. E ele valorizou mais a força do vento e das ondas. Mas a fé verdadeira, ela destrói com a incredulidade, ela destrói com a dúvida. E nós estamos aprendendo, e vamos aprender até a volta de Cristo, que a fé cresce no nosso dia a dia, com as dificuldades, com os desafios, na nossa experiência e na nossa prática. Quem já ouviu falar aqui de John Wesley? Levante a sua mão bem alta. John Wesley tinha um irmão chamado Carlos Wesley, e eles juntos serviram a Deus. E teve um momento na vida desses dois irmãos que Deus mandou eles fazer um negócio, e o John Wesley disse: vamos fazer. Deus falou, vai dar certo. E o Carlos Wesley disse para ele: não vai dar certo, não vai funcionar, nós não temos como alcançar isso. E o irmão do John Wesley era muito inteligente, né? O Charles, ele disse para John Wesley, para dar uma acalmada no irmão dele, disse assim: quando Deus me der asas, eu vou voar. E John Wesley, cheio de fé,
cheio da promessa de Deus na vida dele, olhou para o irmão e disse assim: ah, é? Então escuta o que eu vou te dizer para ti. Quando Deus me mandar voar, eu vou confiar que Ele vai me dar asa, meu irmão. Diga para a pessoa que está ao teu lado: creia no que Deus te disse. Faça como Abraão. Ele saiu e foi. Diga: caminhe em direção às promessas de Deus. Não fique dizendo: não tenho força, não tenho recurso, não tenho condições. Não. Dê passos de fé. Faça como disse John Wesley. Ah, é? Deus está nos pedindo isso? Então Ele vai nos dar força para a gente conseguir isso. E eu quero dizer para ti, é a minha experiência na vida, é a minha experiência ministerial até o dia de hoje, é a nossa experiência ministerial dos colegas. Nós não confiamos na nossa experiência, nós não confiamos no cabelo branco ou na falta de cabelo, nós continuamos confiando que aquilo que Deus pede, Ele vai nos dar força para cumprir. Diga: aquele que começou a boa obra na minha vida, na tua vida, na minha família, na tua família, Ele vai completar. A tua família, o teu futuro é abençoado por Deus. Confia na palavra do Senhor. Eu quero te animar. Estamos em abril, a conhecer as promessas de Deus da Bíblia. E pegar essas promessas e colocar dentro do teu coração, escrever esses textos. Você está com uma dificuldade na família, leia a Bíblia e vê as promessas de Deus na família. Está com dificuldade de pensamentos, leia a Bíblia e veja o que a Bíblia fala sobre pensamentos, sobre as promessas de Deus. Está com dificuldade com os filhos, leia a Bíblia. Hoje nós vemos que filho é herança do Senhor. Quantas vezes a gente ouve o contrário? E pega área por área da tua vida que você precisa de uma palavra de Deus. Busque esta palavra. E ao chegar nesta palavra e Deus falar contigo, vai orar e diga: Deus, aqui está a tua promessa. Eu tenho certeza absoluta que esta promessa vai te conduzir a uma fé verdadeira e vai te levar à dimensão da comunhão divina, e você vai ter vitória na tua vida. Você vai experimentar: tudo posso naquele que me fortalece. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? A palavra alimenta a minha fé e a tua fé. E o verso 21 para encerrar. Está chegando na hora. Digam todos: ele disse, junto com a sua esposa: estou plenamente convicto que apesar de todas as circunstâncias adversas, de não ter mais saída natural, eu estou convicto que aquele que prometeu é poderoso, é capaz, sabe como fazer, sabe como resolver. Ele toca teu filho onde ele está agora. Ele abençoa o casamento da tua filha, do teu genro, do teu filho e da tua nora agora. Nós temos que crer. Nós temos que crer. Ele cura os enfermos agora. Ele tira a dor agora. Ele abre as portas deste processo que está na justiça, dessa tua causa, seja ela civil, trabalhista, né? Não importa em que área do direito que seja. Toda mentira levantada contra ti em juízo tem que cair por terra. E essa tua aposentadoria vai vir em nome de Jesus Cristo. Aleluia, eu senti dizer isso agora. Quantos estão esperando isso? Aleluia. Você vai receber o teu contra-cheque da aposentadoria.
Aplauda o Senhor, creia. Você vai ter paz na tua vida. Você vai ter paz com as pessoas. Estou totalmente, ele estava dizendo, tomado pela presença de Deus. Estou totalmente persuadido, estou totalmente envolvido pela presença e pela palavra de Deus, que gera uma segurança no meu interior, que eu não tenho 1 milímetro na minha vida mais de dúvida, de insegurança. Eu sei que aquilo que Deus me disse vai acontecer, esse filho vai nascer e eu vou ser abençoado assim como Deus falou. Diga a pessoa que está ao teu lado, não desconfia de Deus. Diga, não coloque limites ao poder de Deus. Diga, não coloque limite ao amor de Deus. Não coloque limite à mão de Deus. Aleluia. Amém. Amém. Quantos se sentem fortalecidos na fé? Vamos ler novamente, verso 19. Abraão, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, a idade avançada de Sara, digam todos, não duvidou, não deu lugar à incredulidade, mas creu na promessa, e esta promessa fortaleceu a fé dele, e ele deu glória a Deus, e ele chegou no fim da vida dele dizendo, aquele que prometeu vai cumprir. Curva a tua cabeça nesta noite e diga agora, você falando com Deus, reaviva no meu coração as tuas promessas na minha vida pessoal, na minha vida familiar, na minha vida profissional. E diga, Senhor, eu peço a Ti hoje à noite, com um coração sincero e aberto, tira de mim agora tudo que está impedindo da fé genuína brotar em mim. Diga, eu renuncio agora à dependência de mim mesmo. Eu quero declarar que a partir de hoje, quando não houver mais saída, não houver mais recursos, sigo confiando em Ti. Sigo confiando em Ti. Sigo confiando em Ti. Sigo Te adorando. Sigo Te exaltando. Aleluia. Vamos declarar isso. Fique em pé e declare isso. Em Ti posso confiar. Feche os teus olhos. Esquece tudo mais e creia que os impossíveis da tua vida Deus vai resolver. Tua força me faz ver Além do que eu posso crer, em Ti eu posso confiar. Outra vez. Diga esse refrão. escudo e proteção acima da razão. Em Ti eu posso confiar. Tua palavra me dá força para crer, Senhor. Diga. Tua força me faz crer. Muito além do que eu posso. Além do que eu posso ver. Em Ti eu posso confiar. outra vez. Escudo e proteção. Aleluia. Escudo e proteção acima da minha razão.
Confia nos teus negócios. Confia na tua empresa. Confia na tua família. Confia no teu casamento. Confia em todas as áreas. Ele é poderoso para cumprir. Diga, eu confio. Obrigado, Deus. Que a adoração nos aproxima de Ti. Eu confio. Diga a pessoa do lado, vá, viva pela fé. Deus tem mais para ti, muito mais. Ele é fiel. Liberdade, liberdade.